dia, paz seja com todos. Hoje é dia 14 de agosto, quinta-feira. Estamos no nosso devocional diário. Desejo encontrar você nessa manhã totalmente agraciado, abençoado, com saúde, com alegria e paz. E nós vamos dar continuidade hoje falando dos dons da elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os 3 dons da elocução. Como nós falamos no último devocional, o dom da elocução tem a ver com o falar, com palavras, e falar palavras de Deus, que é a verdade. Hoje, então, nós vamos meditar sobre esses 3 ramos do dom da elocução, que é profecia, variedade de língua e interpretação de línguas. E nós vamos usar como base para esta meditação 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, somente a parte A, que vai dizer assim: não desprezes o dom que há em ti. Paulo diz a Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Ou seja, o dom já está em nós. Nós não devemos desprezá-lo, ou seja, nós temos que procurá-los com zelo, esses dons, porque eles já estão em nós. Quando Deus deposita esses dons em nós, Ele quer que nós os usamos com sabedoria, Ele quer que nós os usamos para a edificação da sua igreja. Então, o conselho de Paulo é que nós não venhamos desprezar esse dom, ou seja, não venhamos fazer pouco caso ou não procurá-los em nossa vida. Devemos sim valorizar cada dom que Ele nos dá. Muitas vezes nós já o temos e nós ainda não o despertamos dentro de nós. Então, que nesta manhã você venha procurar despertar os dons espirituais que há dentro de você. E hoje, os dons de elocução. Nós vamos falar primeiramente sobre os dons de profecia. O profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ele é uma pessoa que tem a autoridade de Deus e fala em nome deste Deus. Quando lemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, nós vamos ver Deus instituindo um profeta. Vamos ver o que diz o texto. Eis, lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Vemos aqui Deus falando com Moisés, dizendo que ele suscitaria, ele levantaria do meio dos seus irmãos um profeta, alguém que seria usado para falar a vontade de Deus. Hoje não é diferente. Deus levanta pessoas para serem porta-voz da sua vontade. Na maior parte do tempo, Deus ele ainda se comunica conosco através de uma voz interior, uma voz no nosso espírito. Quando muitas vezes nós sentimos aquela voz dentro de nós falando faz, não faz, vai, não vai. Esta voz, esse sentimento que nós temos dentro de nós é o Senhor falando conosco. Muitas vezes através de um próprio pensamento que vem em nossa mente, o qual muitas vezes nós erroneamente pensamos, é coisa da minha cabeça, é coisa da carne. Não, muitas vezes é Deus querendo falar conosco, é Deus querendo nos mostrar alguma coisa em profecia. Então, quando você sentir essa voz dentro do teu coração, dizendo alguma coisa, ou quando vier um pensamento em sua mente, não despreze, não pense que é coisa da carne, não pense que é coisa da sua cabeça. Muitas vezes é Deus querendo falar com você, é Deus querendo dar a você uma profecia. Todas as vezes que nós estivermos sintonizados com Deus, nós ouviremos com mais nitidez a voz do Senhor. O que precisamos nesse dia é aguçar os nossos ouvidos espirituais, porque estamos ouvindo muitos barulhos, estamos ouvindo muitas vozes. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, a sintonizar a voz de Deus no nosso coração. Assim, quando queremos ouvir uma rádio, nós temos que colocar o aparelho receptivo de acordo com o canal, as ondas do rádio que nós queremos ouvir. Se tivermos um pouco antes ou um pouco depois, haverá interferência. Mas quando nós estivermos alinhados com o canal que nós queremos, nós ouviremos o som perfeitamente. Assim também nós podemos comparar ao mundo espiritual. Se nós estivermos sintonizados com Deus, Deus falará conosco nitidamente. Precisamos nos ajustar e precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Se estivermos ajustados com Deus, Deus vai falar conosco
até mesmo em momentos triviais, em coisas comuns, Ele vai usar para falar conosco. Então, que você fique atento para que Deus venha falar com você e você não venha deixar de perceber a voz de Deus no teu coração. Jesus nos alertou sobre falsos profetas desde aquele tempo e hoje não é diferente. Hoje há entre nós muitos falsos profetas, muitas pessoas que profetizam do coração, profetizam aquilo que Deus não falou. Então nós precisamos tomar cuidado. A própria palavra de Deus diz para nós examinarmos toda profecia antes de nós nos lançarmos sobre ela. E eu quero dar a vocês agora aqui alguns critérios para nós julgarmos se a profecia é de Deus ou não. Primeiramente, toda profecia ela deve estar em conformidade com a palavra de Deus. Temos que ver se ela obedece à palavra de Deus, os critérios que a palavra de Deus ali coloca, onde Jesus Cristo é o Senhor, onde há um só Salvador, onde temos um só destino, um só Deus. Então tudo tem que estar de acordo com a palavra de Deus, onde a mesma palavra diz que toda profecia ela serve para edificar, para consolar, para exortar. Então nós temos que ver se essa profecia está em conformidade com a palavra de Deus. Outro critério para nós analisarmos a profecia é a integridade do profeta. A vida e o caráter do profeta são muito importantes na hora de nós analisarmos a profecia. Um profeta genuíno, ele deve mostrar integridade, amor e humildade. São fatores indispensáveis na vida de um profeta de Deus. Outro ponto importante para dar como critério é o testemunho do Espírito Santo. Quando a profecia que é dada, ela entra no nosso coração e nós sentimos a alegria, a paz em recebê-la. Ou seja, há uma testificação do Espírito em relação à profecia entregue. Também podemos analisar a profecia através do impacto que essa profecia traz na nossa vida. Ela tem que trazer edificação, ela tem que trazer exortação e também consolação. Toda profecia que vem de Deus, mesmo que seja uma exortação com amor, ela tem que trazer paz ao nosso coração. Jamais Deus trará uma profecia para nós a qual venha trazer medo, terror, pânico. Não, isso não vem de Deus. Quando a profecia vem de Deus, por mais pesada ou dura que seja, ela sempre traz paz ao coração daquele que a recebe. E por fim, o fruto da profecia, ou seja, o resultado que ela traz. Se esse resultado trouxer mudança, trouxer santidade, trouxer transformação para a vida dessa pessoa, trouxer uma aproximação dessa pessoa para com Deus, então essa profecia ela vem de Deus. O fruto dela, o que ela vai causar na vida, o impacto que ela vai causar na vida da pessoa, vai mostrar se é de Deus ou não. Lembrando que o objetivo da profecia sempre é extrair o melhor das pessoas. Lembra? Ela serve para edificar. Então sempre trará o melhor. Ainda que enquanto você estiver profetizando, Deus mostrar alguma área crítica na vida da pessoa, nós devemos usar sempre a sabedoria que vem do Espírito para poder extrair sempre o melhor para aquela pessoa. A profecia não deve expor o problema somente, mas deve trazer um resultado, deve trazer uma atitude, uma ação de mudança para a vida dessa pessoa. E quando a profecia é entregue assim, mostrando resultado, e não apenas apontando o problema, ela traz consigo a graça de Deus, ela libera a graça de Deus para que essa pessoa possa se libertar daquilo que precisa ser liberto e ela alcançar realmente uma mudança, uma transformação, causando assim a edificação, a consolação na vida dessa pessoa. Nunca se confunda. Profetizar não é o mesmo que atirar pedras. Atirar pedras é acusar. Profetizar é trazer edificação, é trazer mudança através de uma palavra vinda de Deus. Agora, nós vamos falar sobre o dom de variedade de línguas. Há uma diferença entre o dom de profetizar e a variedade de línguas. O dom de profetizar, a pessoa que profetiza, ela fala na mesma língua daqueles que a ouvem. Ou seja, a pessoa fala no mesmo linguajar, o mesmo dialeto. Enquanto a variedade de língua, a pessoa fala em outro dialeto, até mesmo que ela não conheça.
mas ela fala em dialetos estranhos ou outra língua que ela não conheça. E a sua finalidade é para o louvor, para a oração ou transmissão de uma vontade divina. A finalidade do dom de variedade de língua, eles são três basicamente. Primeiro, a edificação pessoal. Então, quando a pessoa fala em línguas estranhas, ela está se auto-edificando. Também para a edificação geral, quando há interpretação daquilo que se fala, ou seja, pela própria pessoa ou por outra pessoa que tem o dom de interpretar. Aí a edificação ela é geral. E outra finalidade é um sinal para os descrentes, um sinal de Deus para aqueles que ainda não creem. Claro, esse também, quando há interpretação da língua estranha que é falada. Eu gostaria de salientar aqui que os dons de profecia, ele já ocorria no Antigo Testamento e ele continuou no Novo Testamento até os nossos dias. Mas quando falamos do dom de variedade de línguas ou interpretação, que nós vamos ver agora em seguida, estes dois só começaram a ser exercidos no Novo Testamento. No Antigo Testamento você não vai ver ninguém falando em línguas estranhas, ninguém interpretando línguas, somente o dom da profecia. Mas no Novo Testamento, quando o Espírito Santo ele desce para a igreja, ali sim começa agora os dons de variedade de língua e de interpretação de línguas, que é este que nós vamos falar agora. O dom de interpretação de línguas é muito importante nós definirmos. Primeiro, ele não é uma tradução literal, gramatical, daquilo que está sendo falado. O dom de interpretação, como o nome já diz, ele é apenas uma interpretação, ou seja, o que o texto quer passar, o que a mensagem quer passar para aqueles que estão ouvindo. Por isso que o nome não é tradução de línguas, e sim interpretação de línguas estranhas. Quem já não se perguntou, quem já não teve esta dúvida? Muitas vezes, quando alguém está falando em línguas estranhas, ela fala por um longo período de línguas estranhas. E a interpretação muitas vezes é curta. E isso a pessoa não entende. Mas como? Falou tanto em línguas e a interpretação foi curta. Ou o caso contrário, onde quem fala em línguas fala um breve pedaço. E quando vai ser interpretado, alguém fala algo extenso. Muitas vezes a pessoa não entende. Mas como? Falou tão pouco e a tradução foi tão grande. É porque, na verdade, não é uma tradução literal, mas é a interpretação. Muitas vezes o que fala muito pode ser interpretado como uma pequena mensagem, e ao contrário, a mesma coisa. Quando se fala pouco, muitas vezes a mensagem é grande e precisa de mais palavras para interpretar aquilo que estava sendo falado. Para nós encerrarmos e fazermos a nossa oração, nós temos que lembrar o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Seja tudo feito para edificação. Os dons da elocução servem para edificar a igreja, também para exortá-la com amor e também consolar e trazer mudanças. Quero convidar você agora, nesta manhã, a orar comigo, pedindo que Deus venha despertar em nós esses dons de elocução. Vamos à oração. Deus amado, Pai amado, nós nesta manhã queremos pedir ao nosso amigo Espírito Santo que venha despertar em nós o dom da elocução, seja o da profecia, seja o de variedade de línguas ou interpretação de línguas. Pai, nós precisamos para os dias de hoje recebermos, ó Pai, esses dons para edificar a igreja, para exortar, para que a tua igreja ande no caminho que o Senhor assim preparou, e também para trazer consolação, trazer ânimo, trazer força, vigor para a tua igreja, porque os dias, ó Deus, são maus, porque o Senhor está às portas, quase voltando para buscar a tua igreja, e precisamos, Pai, destes dons para trazer edificação, crescimento para o reino do Senhor. Por isso, nesta manhã te pedimos, visita-nos, visita cada irmão que está nesse devocional, visita com o teu Espírito Santo, que possamos, Pai, aguçar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz e podermos transmiti-la com fé para aqueles que precisam. Por isso, Pai, nos colocamos em tuas mãos e que seja feita, Espírito Santo, a tua vontade, que tu venhas derramar conforme o teu querer, porque sabemos que todos os dons, eles são úteis para o crescimento.
E nós queremos, Pai, os melhores dons para serem usados em nossa igreja local, para ser usado, Pai, em momentos específicos que o Senhor assim desejar. Por isso nos colocamos em Tuas mãos e seja feita a Tua vontade para o melhor do Teu reino. Assim nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima manhã, uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos ali na nossa igreja com um encontro de mulheres. Você que é mulher, quero convidar você, 19h30, ali na nossa igreja, Ministério Ver Church, na rua Rui Barbosa, 296, centro de Morro da Fumaça. Venha participar do encontro de mulheres. Estará conosco a pastora Cristésima, da Igreja Nações de Criciúma. Você vai ser alvo da bênção de Deus. Venha participar. Você, mulher, está convidado então amanhã, em nome de Jesus. Até lá, que Deus te abençoe.